povo! Como é que vocês estão? Pessoal do segundão do Alexander Fleming. Elmo na área, seu professor de Química B. Chegou o frio, galera. É isso aí, queridos. Seguinte, vamos mudar totalmente de assunto na química orgânica. Terminamos funções orgânicas e agora iniciamos a parte de isomeria. Ok? Isomeria estuda os isômeros. O que são isômeros? Etimologicamente falando, isomeros. Iso quer dizer igual, iguais, mesmo, mesmas. Meros quer dizer partes, mesmas partes. Ou seja, são substâncias orgânicas diferentes, curiosamente com a mesma fórmula molecular. Quando eu falo que são substâncias orgânicas diferentes, é porque elas têm estruturas moleculares diferentes. O que define uma molécula é a estrutura, tá certo? A estrutura sendo diferente, a substância é diferente. Porém, na isomeria, eles têm a mesma composição, ou seja, a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios e por aí vai. Nós temos basicamente dois tipos de isomerias: isomeria plana e isomeria espacial. Na aula de hoje, nós vamos estudar os 5 casos de isomeria plana, também chamada de constitucional. Quais são os pré-requisitos para você entender bem isomeria? Você tem que manjar muito de nomenclatura e identificação de funções orgânicas. Você tem que bater o olho na molécula e saber se é um álcool, se é um fenol, se é um enol, porque isso vai ser muito importante. E, logicamente, saber também nomenclatura. Por quê? Porque muitas questões, as alternativas, vêm com nomes. Então, a maneira de você determinar o tipo de isomeria é sabendo o nome da estrutura. Então, se você ainda não está tão firme assim em identificação de função e nomenclatura, bora dar uma olhada lá, beleza? Bom, vamos começar então? Isomeria plana. Bom, na isomeria plana nós temos 5 casos. O nome da isomeria plana é exatamente a grande diferença que você observa na estrutura da molécula. Primeiro caso, isomeria de cadeia. Quando que dois compostos são isômeros de cadeia? Quando eles tiverem cadeias carbônicas classificadas de forma diferente. Então, uma pode ser aberta, a outra fechada. Uma pode ser normal e a outra ramificada. Uma pode ter uma ramificação e a outra pode ter 2 ramificações. Ok? Lembrando que a fórmula molecular é sempre a mesma. Exemplo, com 3 carbonos e 6 hidrogênios, nós podemos montar uma cadeia aberta, como podemos montar uma cadeia fechada. Ok? Isomeria de cadeia. Cadeia aberta, outra fechada, ou uma é ramificada, a outra normal, ou uma tem, por exemplo, uma ramificação e a outra tem 2 ramificações. Beleza? Isomeria de posição. Quando muda a posição de algo que as 2 moléculas possuem. No nosso exemplo, C3H8O, nós temos 2 álcoois, portanto, hidroxilas. Reparem que a cadeia é a mesma, ó, cadeia aberta, saturada, saturada, normal, normal, porém, a diferença está na posição do OH. Aqui nós temos OH no carbono 1 e aqui embaixo o OH no carbono 2. Lembrando que em isomeria plana nós não temos o acúmulo de isomerias. Tá? Não existe, por exemplo, eles são isômeros de cadeia e de posição também. Não. Ou é de cadeia ou é de posição. Beleza? Muito bom. Outros casos de isomeria de posição. Mudança de posição de uma insaturação. Tipo dupla ou tripla entre carbonos. Tá? Outra situação, mudança na posição de ramificação, tá? Um tem o metil no carbono 2, o outro tem o metil no carbono 3, por exemplo. Beleza? Terceiro caso, metameria. Essa tem musiquinha. Metameria. Metameria também chamada de isomeria de compensação. É quando a diferença
entre as duas moléculas, que é o caso aqui, está na posição do heteroátomo. Mauro, o que é heteroátomo? Lembra do cachorrinho do El Moron, o Snoopy? Pois é, se você reparar nessas duas moléculas, a diferença está na posição do oxigênio entre carbonos. Tá? Aqui o oxigênio está entre os carbonos 1 e 2 e aqui entre os carbonos 2 e 3. Então são duas cadeias heterogêneas que diferem exatamente na posição do heteroátomo. Lembrando que heteroátomo é quando aparece o Snoopy entre carbonos. Aí o aluno vai dizer, será que eu não vou confundir com isomeria de posição? Não. Para isso existe uma linda canção. A música é no ritmo do Danoninho. Você tomou Danoninho? Então você vai saber o ritmo da música. É mais ou menos assim. Metá, 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 metamemeria, metameria, metamemeria, metameria, onde o Snoopy cê foi colocar, só vale pra cadeia heterogênea, nha, nha. Belezura! Lembrando o que o poeta sempre diz, quem canta, a concorrência espanta. Muito bem. Quarto caso, isomeria de função. Quando exatamente as funções orgânicas são diferentes. Os três casos principais: álcool formando par com éter, aldeído formando par com cetona, que é exatamente o exemplo que nós estamos usando, e ácido carboxílico formando par com éster, logicamente com a mesma fórmula molecular. Beleza? Então, é o nosso exemplo: 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. O primeiro exemplo é o propanal, tá? Aldeído de 3 carbonos. E o outro exemplo, a propanona, cetona, mais simples. Beleza? Isomeria de função, aqueles 3 casos, é, na minha opinião, a situação mais fácil e mais óbvia de você identificar. Você olhou para as duas moléculas, identificou que as funções orgânicas são diferentes. Isomeria de função. Quinto e último caso, tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica. Até agora, cadeia, posição, metameria e função, a gente tinha duas substâncias de estruturas diferentes, curiosamente com a mesma fórmula molecular. Tá? Poderia estar uma substância no recipiente X, a outra substância no recipiente Y. Na tautomeria é diferente. Na tautomeria nós temos a coexistência de duas substâncias diferentes por estarem em solução. Ou seja, uma substância se transforma na outra e vice-versa. Então nós temos o que nós chamamos de equilíbrio. Tá? Matéria que vocês verão na gloriosa frente A com meu amigo Zé Leôncio, o pai de todos, ok? Então, lá vocês vão ter, no segundo semestre, equilíbrio químico. E aí vocês vão aprender sobre uma estrutura se transformando em outra e vice-versa. Tá? Nós temos 2 casos clássicos. Cetona se transformando em enol. Lembra do enol? Saturado é álcool, insaturado é enol. Lembra que eu falei que os enóis são instáveis? Que eles só existem na presença de uma outra substância? Pois é, o nome desse fenômeno é tautomeria. Então nós temos exemplo, a cetona se convertendo em enol. Como que isso acontece? Essa ligação dupla da carbonila ela vai deitar no momento em que um hidrogênio desse carbono vir para o oxigênio. Percebeu? Então olha aqui, ó, de cetona nós temos um enol. Tá certo? Para isso acontecer, para uma cetona poder ter um tautômero na forma de enol, um carbono vizinho, a carbonila, tem que ter hidrogênio para o hidrogênio se ligar ao oxigênio. Só que para o hidrogênio se ligar ao oxigênio, essa dupla deita aqui entre carbonos. Beleza? O outro caso é aldeído e enol. Mesma coisa. Nós teremos, só que, logicamente, aldeído é dupla O em carbono primário, ou seja, na ponta. Então, o que vai acontecer? Um carbono ao lado, chamado carbono alfa, tem que ter hidrogênio para fazer exatamente essa transposição.
tá certo? Mauro, eu vou confundir isomeria de função com tautomeria. Não, não vai confundir, tá? Toda vez que for aldeído e enol ou cetona e enol, que você observar que um e o outro estão exatamente um se transformando no outro, é tautomeria. Tá certo? Agora, quando você observa os outros casos, principalmente esses três que nós citamos, aí é isomeria de função. Belezura? Pois é um novo capítulo que vai depender muito do que você conseguiu guardar aqui na cachola de funções orgânicas e, logicamente, nomenclatura. Beleza, queridos? Então agora, ó, livro 1B, vamos trabalhar, tá certo? Que quem ganha dinheiro sem fazer nada é o ataque da seleção do Tite. Forte abraço e hasta luego!